estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos, escolha aí um lugar bem confortável, que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis e borracha. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos recordar a aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidades no Trânsito. A Vivi nos trouxe a definição de trânsito. Vamos ver? Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Lembro que até falei para vocês que o trânsito significa se locomover de um lugar para o outro, que é o direito de ir e vir. E olha lá o que a Vivi veio lembrar. Você conhece os elementos do trânsito? Os elementos do trânsito são 3: ser humano, veículo e via. E eu até comentei com vocês que esses elementos, eles têm que interagir de maneira adequada. Quando isso não acontece, o que vai acontecer? O acidente, certo? Vamos ver os elementos do trânsito humanos, que são consideradas pessoas que são usuários do trânsito, como os pedestres, os passageiros, condutores e agentes de trânsito, certo? Vamos ver os elementos do trânsito veículos, que são os veículos automotores, veículos elétricos, veículos com propulsão humana e veículos com tração animal. E os elementos do trânsito, a via. A via também, então, é um elemento do trânsito e pode ser a via em um ambiente mais natural ou transformado, com vias pavimentadas, asfaltadas, sinalizadas, com placas, pinturas, entre outros. E nós aprendemos um pouco mais do trânsito com a revista em quadrinhos do Curitibinha, chamada Cidadania no Trânsito. Com o Curitibinha e sua turma, aprendemos sobre os cuidados ao atravessar a rua, principalmente na faixa de segurança, mas se não tiver, ele também ensinou, certo? E aprendemos sobre a sinalização, principalmente a função do semáforo. Vamos recordar? Lembram lá, ó. Quando o sinal está vermelho para os veículos, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o sinal vai estar verde para os pedestres. Quando o sinal estiver verde para os veículos, também simultaneamente, sinal vermelho para os pedestres. Então, aqui nós recordamos os 2 tipos de sinais, tanto o sinal para o carro, para o condutor, como o sinal para o pedestre. E também aprendemos sobre as placas. As placas de regulamentação, que informam ao usuário as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. As placas de advertência, que alertam os usuários sobre condições, obstáculos e restrições das vias.
as placas de indicação, que identificam na via os locais de interesse, orientam os condutores quanto a percursos, destinos e distâncias. E também as placas educativas, que têm a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento. E um comportamento que seja adequado e seguro no trânsito, certo? Vamos lá! A Vivi vem nos dizer que nós estamos na aula número 35 e o tema Direitos e Responsabilidades na Comunidade. Então pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 35, História, Direitos e Responsabilidades na Comunidade. Eu vou aguardar você fazer. E a Vivi já chegou com uma ideia. Hoje vamos iniciar a aula lendo um trecho do livro Menino Maluquinho, escrito pelo autor Ziraldo. Ziraldo é um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. Ufa, né? Ele nasceu em Caratinga, em Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes da sua mãe, Zizinha, e do seu pai, Geraldo. Por isso que é Ziraldo, certo? E ele sempre gostou de desenhar. Com 6 anos, ele já mostrava o seu talento publicando desenhos no jornal Folha de Minas. 6 anos só. Em 1980, Ziraldo lançou o livro O Menino Maluquinho. Eu até tenho o meu aqui, o meu mini livro, que esse livro eu tenho desde quando eu era criança, que foi o seu grande sucesso, o seu personagem mais conhecido. Mas agora nós vamos ouvir trechos dessa história. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior que a barriga. Tinha fogo no rabo. Tinha vento nos pés. Umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. E macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão. Ele era um menino impossível. Às vezes chorava escondido se tinha tristezas. E ficava sozinho brincando no quarto semanas seguidas, fazendo batalhas.
fazendo corridas, desenhando mapas de terras perdidas, inventando estrelas e foguetes espaciais. E era montado num foguete destes que ele saía do quarto a voar outra vez pela mesa da sala, pelas grades da varanda, pelas cercas do quintal, e todo mundo ficava alegre de novo ao ver de volta a alegria da rua. Olha que história legal! E como nós vimos, ele que escreveu, Ziraldo escreveu em 1980. A história do menino maluquinho já tem mais de 40 anos. E a gente vê que o menino maluquinho é um menino bem ativo, alegre, cheio de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com seus amigos. Ele é a alegria da comunidade com suas brincadeiras. E a Vivi tem algumas perguntas para ver se você prestou atenção nessa história. Quando o menino maluquinho estava triste, o que ele fazia? Será que ele dormia, brincava sozinho ou ficava com seus pais? Então vimos na história que o menino maluquinho era bem alegre e ativo, mas ele ficava triste também. E quando ele estava triste, o que ele fazia? Dessas 3 opções. Se você falou que ele brincava sozinho, acertou. E a Vivi tem mais uma pergunta. Você, quando está triste, prefere ficar sozinho ou estar em grupos? Vimos que o menino maluquinho era alegria em pessoa, mas no trecho da história que lemos, também vimos que ele tinha momentos que precisava ficar só. Qualquer criança e também qualquer adulto precisa de momentos de ficar só. Isso não é ruim. Só quando acontece por muito tempo, daí sim é preocupante. Nós, como seres humanos, precisamos dos outros. E olha a opinião da Vivi sobre esse assunto. Ninguém pode viver sozinho, afastado ou isolado de outras pessoas. As pessoas vivem em comunidades. Então essa é a opinião da Vivi. E eu vou ser bem sincera, eu até concordo com ela. Como eu falei, tem momentos que a gente quer ficar sozinho. Se for de vez em quando, beleza. Se preocupe se ficar o tempo todo sozinho, porque nós precisamos das outras pessoas para conversar, para aprender, para viver, certo? Mas ela falou em comunidade. Vamos recordar o conceito de comunidade? Então, hoje nós vamos falar dos direitos e responsabilidades na comunidade. E nós aqui vamos pensar em comunidade como um conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que compartilham a mesma cultura. Ou seja, as pessoas que estão mais próximas da gente. Aquelas pessoas que a gente conversa e troca algumas ideias, que vivem no espaço que a gente vive, certo? E a Vivi veio fazer uma pergunta. Na comunidade temos direitos e responsabilidades. Você lembra desses conceitos? Vamos recordar? Vamos lá? Então a Vivi veio explicar um pouquinho mais desses 2 conceitos, direitos e responsabilidades. Vamos começar com direitos? Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Eles existem para que tenhamos uma vida digna e decente. Então vamos guardar isso. Direitos são benefícios que recebemos para que possamos viver melhor. Já as responsabilidades são as obrigações que devemos cumprir para viver em sociedade. Então, responsabilidade pode ser definido como obrigações que temos com as outras pessoas, com a comunidade, para que possamos viver bem melhor também. E a Vivi veio lembrar um tema que já estudamos. A Constituição é a lei mais importante do Brasil. Nela tem os principais direitos que temos em uma comunidade.
Então, nós já falamos da Constituição. A Constituição, ela assegura direitos fundamentais do país, que envolve direitos individuais de cada cidadão no país. Envolve também direitos sociais, políticos e jurídicos. E olha a ideia da Vivi. Vamos conhecer alguns direitos que temos em uma comunidade e que são citados na Constituição. Na Constituição está escrito que nós temos direito à vida, temos direito à igualdade perante a lei, direito à informação. Vou até dar uma paradinha aqui. Ser informado, saber das coisas é um direito nosso. Mas cuidado com as fake news. Tem gente que inventa história que acaba assustando e não é realidade, certo? Também temos direito à liberdade de expressão. Ou seja, a gente pode falar aquilo que a gente pensa, certo? Mas também as outras pessoas não têm que ficar brigando, não. Elas têm que respeitar a sua opinião. E eu penso o seguinte, desde que essa opinião não prejudique outra pessoa, certo? Vamos ver mais alguns direitos? Direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, direito a ir e vir. E se nós pensarmos todos esses direitos, nós já falamos nas aulas, certo? E olha a ideia da Vivi. Vamos fazer uma atividade? Observe as fotos e diga se são situações de respeito ou desrespeito aos direitos das pessoas de uma comunidade. Então vai aparecer uma imagem e você vai pensar se aquilo é um direito respeitado ou não, certo? Vamos ver? Essa foto, uma pessoa morando na rua, tem seu direito respeitado ou desrespeitado? Segundo a Constituição, todos deveriam ter direitos à moradia. Vendo essa foto, o direito está sendo desrespeitado. Muito triste, né? E essa outra aqui? Pessoas de diferentes idades estudando é um direito respeitado ou desrespeitado? Segundo a Constituição, todos deveriam ter direito à educação. Vendo essa foto, esse direito está sendo respeitado. O ideal seria as crianças, adolescentes e jovens estudar na idade certa. Isso é um direito à educação. Porém, há pessoas jovens, adultos e idosos que não tiveram essa oportunidade. Assim, voltam a estudar com uma idade mais avançada. Que bom! Estão indo atrás de seus direitos e também, às vezes, atrás de seus sonhos. Vamos ver outra? E essa daqui. Que todas as pessoas sejam vacinadas. Isso é um direito respeitado ou um desrespeito? Se você falou que é um direito respeitado, acertou. Direito à saúde também está na Constituição. E essa outra aqui? Há poucos dias essa imagem chamou a atenção. Pessoas procurando alimentos na caçamba de lixo. Será que isso é um direito respeitado ou desrespeitado? Segundo a Constituição, todos deveriam ter direitos à alimentação. E vendo essa foto, vemos que esse direito não está sendo respeitado. Com a pandemia, cresceu o número de pessoas desempregadas e passando necessidades, até mesmo sem alimento para si e para a sua família. E esse é outro aqui. Um parque adaptado para crianças com necessidades especiais. Direito respeitado ou desrespeitado? O que você acha? Vendo essa foto, esse direito está sendo respeitado. A Lei 443 de 2017 determina que todos os parques públicos direcionados ao público infantil devem fazer adaptações em seus brinquedos para garantir mais acessibilidade e segurança
para todas as crianças. E essa outra aqui, pessoas trabalhando, direito respeitado ou desrespeitado? Vendo essa foto, vemos que esse direito está sendo respeitado. O ideal seria que todas as pessoas tivessem seu trabalho para garantir o seu sustento e da sua família. E essa outra aqui? Nem preciso falar muito, né? Criança trabalhando, é claro que esse direito está sendo desrespeitado. Criança não tem que trabalhar, ela tem que curtir sua infância, brincar e estudar. Nessa foto a gente vê que isso não acontece, certo? E você percebeu que todas as fotos que eu mostrei nessas atividades, sendo direitos respeitados ou não, são situações que ocorrem na comunidade? E a Vivi veio com um recado bem importante. Todo direito corresponde a uma ação, um dever, uma responsabilidade. E ela tem uma ideia para uma atividade. Qual a sua responsabilidade em espaços públicos da comunidade? Já estudamos sobre espaços públicos, que são os lugares administrados pelo governo, mas que pertencem à população. Então, nós, enquanto população, temos que ter cuidado também nesses espaços, ajudar a preservar. Até tem uma frase que eu falo muito: zelar pelo bem público. Isso tem que acontecer. A atividade que vamos fazer é ver o espaço público que está na imagem e pensar em nossas responsabilidades nesse espaço, certo? Escreva qual sua responsabilidade no espaço público que consta na imagem. Ali eu coloquei um parque, o Parque Barigui, o parque mais visitado de Curitiba. Mas eu quero que você pense em parques. Como que você tem que se comportar? Qual é a sua obrigação? Lembra lá do conceito de responsabilidade nesse espaço, para que seja um espaço legal para você e para os outros, para a sua comunidade. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
daí, já escreveu quais são suas responsabilidades em um parque? Eu pensei em algumas coisas que eu vou colocar aqui para vocês. É claro que a minha resposta e a sua podem ser diferentes. A resposta é individual. Podemos pensar de maneira diferente. E até você pode ver o que eu escrevi, o que eu pensei e acrescentar no seu. A mesma coisa se eu pudesse ler as respostas de vocês. Eu ia ter novas ideias. Vamos lá? Eu pensei o seguinte: em um parque, zelar pelo bem público. Isso a professora sempre fala. E como estamos falando de espaço público, esse daqui sempre tem que acontecer. Professora, mas o que é mesmo zelar pelo bem público? É deixar o espaço organizado, limpo, certo? Vamos para outro? Não gritar ou escutar som alto. Até já vimos na aula que tem multa para quem utiliza o som de uma maneira inadequada, poluição sonora. Cuidar da natureza, que não deixa de ser zelar pelo bem público. Levar animais de estimação somente se for permitido. Se o parque permitir, então, você levar animais, aproveite e vá passear com seus pets. Andar de bicicleta, patinete, patins e outros somente se for permitido. Tem alguns parques que até tem uma via só para as pessoas poderem praticar exercício com esses veículos, de propulsão humana, certo? Vamos fazer mais um? Escreva qual sua responsabilidade no espaço público que consta na imagem. E ali tem uma escola municipal. A foto da escola municipal Cerro Azul. Esse tá fácil, porque durante as aulas nós falamos também de direitos e responsabilidades na escola. Então você vai colocar ali a sua responsabilidade na escola. Eu vou aguardar você fazer.
aí, já escreveu sua responsabilidade na escola? Eu acho que essa daí foi muito fácil. Afinal de contas, é só você pensar o que deve de fazer de obrigação na escola. Então, novamente, eu vou colocar as minhas ideias aqui. Você pode ter outra resposta, mas tem que ser obrigação, ou seja, fazer na escola uma responsabilidade sua, certo? Vamos lá? Estudar e fazer as lições, isso sempre, né? Não adianta a gente ter direito à educação e não cumprir com a nossa parte, que é estudar e fazer todas as atividades. E, novamente, zelar pelo bem público. Essa vai aparecer sempre. Respeitar as pessoas. Muita gente diz, tem que respeitar os mais velhos. O ideal é respeitar todas as pessoas, sejam elas crianças, adultos, jovens, idosos. Ser pontual, ou seja, chegar no horário, não se atrasar. Participar das aulas e ter um bom comportamento, certo? Fez aí o seu? Teve outras ideias? Lembrou de outras coisas? Que legal! Vamos fazer mais um? Escreva qual sua responsabilidade no espaço público que consta na imagem. Agora, já que nós estudamos sobre as vias, um elemento do trânsito, vamos pensar como a gente tem que se comportar. Qual é a nossa responsabilidade, a nossa obrigação nas vias, nas ruas. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí? Já escreveu a sua responsabilidade em uma via, em uma rua? Vou colocar aqui as minhas ideias. Zelar pelo bem público. Toda vez que tiver espaço público, vocês vão lembrar disso. Zelar pelo bem público. Respeitar as leis de trânsito, como sinalizações e placas. Depois da aula passada, todo mundo tem que estar craque nisso daqui, reconhecendo o seu comportamento no trânsito como pedestre, né? Afinal, vocês são crianças, e algumas placas e sinalizações. Em época de pandemia, utilizar a máscara. Ainda estamos em época de pandemia, então a máscara é necessário para a gente se proteger e também não contaminar os outros. Ser cuidadoso, prestar atenção na via e não se distrair com o celular. Por que eu coloquei isso daqui? A gente está vendo que muitos acidentes estão acontecendo, não só com o condutor, mas quem está falando na rua. Às vezes acontece de tropeçar, bater em poste, cair, porque está no celular, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!